Senhor Jesus, nós te adoramos, nós engrandecemos o seu nome, Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor venha fazer algo extraordinário nos nossos corações essa noite. Estamos à sua disposição, Pai. Estamos à sua disposição, Espírito Santo. Vem, Deus, e transforma, Senhor, o nosso interior, Deus, a partir dessa palavra. Nós possamos, Senhor, sair daqui, Deus, aquecidos, Deus, pela sua verdade, pelo seu evangelho, e que nada, Senhor, venha nos distrair desse propósito. Eu pedi para você abrir o texto, mas a gente vai fazer uma leitura dele só no final. Porque antes da gente ler esse texto, eu gostaria de levar vocês em alguns lugares. Amém? Então, para mim levar vocês nesse lugar, eu preciso que vocês fechem os olhos. Todos vocês fechem os olhos de vocês. Eu gostaria que nesse momento você se lembrasse de uma ocasião na sua fé, de uma ocasião na sua espiritualidade, onde o Espírito Santo capturou seu coração de uma forma estarrecedora, de uma forma incrível. Sabe? Eu queria que você se lembrasse agora daquele momento onde você não tinha tanta profundidade bíblica, onde você não tinha nem tanta profundidade assim eclesiológica, mas você estava tão apaixonado pelo Senhor e Ele capturou o seu coração pela primeira vez. Tem pessoas aqui que têm 5 anos de evangelho, tem pessoas aqui que têm 10 anos de evangelho, tem pessoas aqui que têm alguns meses, e só você sabe aonde foi esse lugar onde o Espírito Santo capturou o seu coração. Talvez foi num acampamento, talvez foi num congresso, numa conferência, num culto muito extraordinário, ou talvez num discipulado, e você simplesmente se prostrou e você sentiu um calor tão intenso no seu coração, que a partir desse momento nada foi igual. Você se lembra disso? Abra os seus olhos. Sabe, eu, andando com um coração de servo, com o ministério Éder Cruz, na verdade, o Senhor me proporcionou uma oportunidade de ministrar a palavra em uma outra congregação. E eu estava muito inseguro quanto àquilo que eu ia falar. Eu tinha preparado algumas anotações, claro, eu tinha feito algum estudo. Mas foi incrível o quanto que o próprio Deus, Ele me tirou daquilo que eu estava indo ministrar e me colocou em uma palavra nova. E Ele tem me feito refletir a partir dela em todas as ocasiões esse mês. E começa com essa reflexão que eu fiz vocês fazerem. Uma memória de quando o Espírito Santo nos capturou, uma lembrança de quando Ele nos salvou, de quando Ele nos fez ficar apaixonados pela presença dEle. Naquele momento o Espírito me falava assim: talvez se você fizesse essa mesma pergunta ou essa mesma dinâmica com o apóstolo Pedro, ele se lembraria de um dia onde ele estava às margens da Galileia e ele observa ao longe uma multidão que se aproximava. Naquela noite, naquele dia, na verdade, ele estava vindo de uma noite onde ele não conseguiu pescar nada. Ele tinha uma parente doente dentro de casa, a sogra dele estava doente. Ele tinha contas a pagar. Ele tinha necessidades. E de uma forma muito estranha, ele não conseguiu pegar nada. Todo homem que pesca, a pessoa que pesca aqui, sabe que o melhor horário para você pescar é à noite. É quando tem mais peixes, eles estão comendo, eles aparecem na superfície. E a Bíblia menciona que não existia só o barco de Pedro lá na Galileia, existia, na verdade, vários barcos, era uma praia pesqueira, não era nem uma praia de banho. O odor era muito forte, as pessoas não iam lá para se divertir. Logo na entrada da praia existiam mercadores com balanças que compravam o pescado, vendiam, cobravam impostos. E era essa a realidade cotidiana do apóstolo Pedro. E ele, sem pegar nada, amanhece e está lavando as redes com seus funcionários. E nesse momento, uma multidão se aproxima e ele nunca tinha visto isso naquele lugar. E quando a multidão se aproxima, ele percebe que ela é atraída por um pregador que falava coisas incríveis. Eu fico vendo um pregador
Ele precisa ser muito bom para atrair uma multidão de cerca de 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas. Os milagres acompanhavam Jesus. E foi esse o dia do primeiro contato do apóstolo Pedro com algo sobrenatural. E quando Jesus se aproxima dele, ele fala assim: moço, me empresta o seu barco um pouquinho, eu vou fazer um culto aqui, ó, vou fazer uma pregação, e você afasta ele um pouquinho da praia, eu vou ficar em cima do barco e a multidão vai ficar aqui, ó. E eu vou ministrar a palavra e você aguarda aí um pouquinho. O apóstolo Pedro, desconfiado, ele nunca tinha visto isso. Ele obedece. E Jesus ministra uma palavra poderosa para a multidão. Curas acontecem, milagres acontecem, e ele está só olhando. Chega um determinado momento onde Jesus despede a multidão. Eles vão para mais longe. E ele se vira para Pedro e fala assim: ei, lança-te ao mar alto e vai para mais longe e vai pescar. E ele obedece também. Vai para o meio do mar e continua lançando as redes, e ele não continua sem pegar nada. Jesus, observando essa cena, vendo que ele repetiu um ciclo de insucesso, vira para ele e fala assim: Pedro, lança a rede do outro lado. Joga do outro lado. E nesse momento o orgulho de Pedro é manifesto. E diz assim: Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu estive aqui no barco, eu sou um profissional, eu tenho funcionários à minha disposição e eu sei o que eu estou fazendo. Você é carpinteiro, você é pregador, não sei o que você é, mas sobre a sua palavra eu vou lançar as redes. E ele lança a rede do outro lado, e vocês conhecem o final da história. Ele pesca tantos peixes, que ele estava quase afundando com o resultado da sua pescaria, e ele é obrigado a convocar os outros barcos que estavam perto para ajudá-lo, porque ele provavelmente iria a pique, ele iria afundar. Legal, né, essa história? E sabe o que é interessante? É que a partir desse momento, o próprio Pedro, sem saber direito quem era aquele que estava ali, ele se prostra e fala assim: afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador, eu não posso estar com você. Ele não demorou muito tempo para associar que o resultado da pesca era o produto de uma intervenção divina. Vocês estão me acompanhando? Amém. Era o próprio Deus que estava fazendo aquele milagre na presença dele. Algo sobrenatural estava acontecendo e ele se prostrou. Nesse momento Jesus o ergue: me segue e eu o farei um pescador de homens. Sabe o que é interessante? É porque esse é o primeiro contato do apóstolo Pedro com Jesus. Provavelmente o seu irmão André já o conhecia. Ele pelo menos conhecia João Batista, que era um outro profeta muito usado por Deus. E ele simplesmente vem para Simão e fala assim: ei, nós achamos o Cristo, nós achamos o Cristo. Acontece esse episódio que eu falei. E de repente Jesus libera um destino na vida deles e fala: eu vos farei pescadores de homens. Aí, a vida dele nunca mais foi a mesma. A partir de então, o apóstolo Pedro começa a seguir Jesus. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro estava com Jesus no primeiro milagre que ele realizou, que foi lá nas bodas de Caná, onde os empregados serviam talhas ali, na verdade estavam num casamento e acabou o vinho, e eles encheram as talhas de água e Jesus transformou a água em vinho. O apóstolo Pedro estava nesse milagre, a Bíblia fala lá em João. Desde então,
O apóstolo Pedro estava com Jesus quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. O apóstolo Pedro estava com Jesus quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Quando a mulher do fluxo de sangue o tocou e foi curada imediatamente. O apóstolo Pedro estava com Jesus no momento onde o homem que tinha uma mão mirrada restituiu os movimentos da mão. E não bastasse os milagres que eles estavam acompanhando, experiências sobrenaturais também estavam com eles. Porque Jesus expulsa um demônio do Gadareno, vocês lembram disso? Ele expulsa demônios de uma pessoa que era muda e surda, e o demônio fazia ela convulsionar e lançava ele no fogo, e o apóstolo Pedro estava lá, e Jesus o livrou, Jesus o curou. Houve um determinado momento na vida do apóstolo Pedro, onde ele viu a presença de Jesus sendo transfigurada em uma imagem de glória. Ele viu Moisés e Elias no monte. O apóstolo Pedro esteve presente na maior parte dos eventos que ocorreram no ministério de Jesus. E isso é maravilhoso. Lembra que eu falei para você se lembrar de quando o Espírito Santo te capturou pela primeira vez? A partir desse contato, o que aconteceu na sua vida? Quantos milagres você presenciou? Quantas conversões? Quantas mudanças de vida? Quantos testemunhos a sua fé pode dizer? Eu digo que o apóstolo Pedro, ele pode passar noites e noites contando histórias daquilo que ele viu com Jesus, daquilo que ele presenciou. Em determinado momento, Jesus leva ele e os seus discípulos para um lugar, e ele diz assim: Pedro, sobre as tuas mãos eu coloco a chave do reino, e aquilo que ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que for ligado no céu será ligado na terra. As chaves do reino estão em suas mãos. Tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Vocês lembram desse episódio? Ele abandonou as suas redes e foi seguindo Jesus, de cidade em cidade, apregoando o evangelho do reino, realizando curas, sinais e maravilhas e milagres. Ele foi perseguido com Jesus, ele dormiu com ele, ele se alimentou com ele, ele esteve presente na multiplicação dos pães e dos peixes. O apóstolo Pedro, amando de Jesus, andou sobre as águas. Extraordinário, não é? E sabe, só existe um problema disso tudo. O problema é quando você é colocado em um ambiente sobrenatural e você convive tanto com o sobrenatural que ele perde o seu efeito e você se acostuma com a glória de Deus. Estão me entendendo? Você se acostuma com a glória de Deus, você se acostuma com coisas sobrenaturais. Então você, como crente, vem para a igreja, você participa de um culto, e você vê uma apresentação como essa, você vê um louvor como esse, você vê uma palavra legal, e na outra semana você está nesse ambiente de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e aquilo que era sobrenatural e capturou a sua fé, lá naquele lugar, se torna paisagem. E você já não percebe mais. E eu vou te falar, quando você se acostuma com aquilo que Jesus pode fazer por você, com aquilo que Ele já tem feito por você, a sua fé ela vai entrando num declínio e você começa a ter algumas crises dentro de si. Aquilo que na verdade existe aqui para te edificar, para te encher, na verdade está estagnando o seu nível de fé, e Deus nos posicionou para prosseguir em conhecê-lo, conhecer e prosseguir em conhecê-lo, e você mergulhar mais fundo na presença dEle. Mas você não pode se conformar com o nível raso que você já atingiu até aqui.
Vocês estão me entendendo? Ah, me dá mais uns 2 amém aí, só porque... Aê! Eu tenho a impressão que vocês não estão se escutando, porque eu não estou me escutando bem, eu não tenho um retorno aqui. Eu queria dizer para vocês que o sobrenatural, ele precisa ser um ambiente que vai favorecer a sua evolução. Você vai ter que crescer. Chega um determinado momento que o apóstolo Paulo, ele diz para os membros da igreja que ele estava pastoreando, e fala assim, olha, eu vos gerei através do leite. Eu dei leite para vocês. Mas chegou o momento de vocês evoluírem. Eu não posso ficar mais amamentando vocês. Eu não posso mais ficar dando leitinho, Eu não preciso convencer ninguém que está nesse lugar que Jesus te ama. Isso você fala para uma pessoa que está lá fora, que não conhece o Evangelho, você chega, cara, Jesus te ama, e isso muda a vida dele, mas você não precisa mais dizer isso. Nós somos conscientes do Deus que nos salvou, amém? Amém. E a partir dessa consciência, eu quero te dizer que a nossa grande prova é sobreviver a esse declínio, é sobreviver às crises de fé que aparecem em nosso meio. Eu vi o tema de vocês, fala sobre o filho do fogo, não é? Achei legal. O fogo, ele parece ser algo muito primitivo, muito simples até. Foi usado há 2000 anos atrás e é usado até o dia de hoje. Eu sempre me amarro quando a Bíblia fala sobre elementos naturais, quando ele fala da água, quando ele fala do fogo, do vento, quando a Bíblia fala, por exemplo, do pão. Você sabia que todas as civilizações do mundo têm o pão como alimento fundamental? Ele fala do vinho, do azeite, existem alguns elementos bíblicos, e todas as vezes que você vai ver a palavra fogo sendo utilizada na Bíblia, fala como um instrumento de Deus para a avaliação das nossas obras. Um instrumento de Deus para a avaliação do nosso caráter. E o próprio Deus permite que nós entremos em algumas crises para forjar em nós um coração semelhante ao dele, um caráter semelhante ao dele. Deus, ele nos submete a esse processo que aquece a nossa espiritualidade, que aquece esse nosso interior, para botar à prova tudo aquilo que somos e aquilo que fazemos. E eu estava observando a vida de Pedro e tudo aquilo que ele viveu, e procurei um momento de crise na fé de Pedro. Qual foi o momento de crise que Pedro passou? Ele sempre foi tão intenso. Muitas vezes ele falava até algumas besteiras, mas ele sempre teve um amor apaixonado por Jesus. Ele sempre teve um amor apaixonado pelas coisas sobrenaturais. Mas teve um dia onde eles tinham acabado de celebrar a Páscoa. Jesus tinha lavado os pés de cada um desses apóstolos. Ele chegou no meio da festa e disse assim: algum de vocês vai me trair. E todo aquele clima de festa ficou tenso, ficou estranho. Os discípulos ficaram em silêncio e perguntaram um a Jesus: por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu? É interessante que Jesus, ele diz assim, que ainda esta noite vocês se escandalizarão em mim. E Pedro, ele estava convicto da fé dele, ele falou: Senhor, de maneira nenhuma eu me escandalizarei contigo, de maneira nenhuma. Ainda que me seja necessário morrer contigo, eu morrerei. E Jesus fala assim: Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Existia alguma possibilidade real disso acontecer?
o discípulo mais apaixonado de Jesus, o discípulo que mais tinha intensidade no seu coração, que tinha nas suas mãos as chaves do reino, não era muito provável que Pedro, após essa declaração de que até morreria com Jesus, que ele o negasse. Mas aconteceu. Chega uma multidão, procura por Jesus, e Jesus disse: sou eu. Se vocês vieram me buscar, deixa livre esses, para que eles possam ir. E Pedro, ele não entendendo a reação do que estava acontecendo, os soldados estavam com armas, com porretes, com tochas de fogo, e ele puxa a sua espada e corta a orelha do soldado. Jesus fala: Pedro, basta, deixa essa espada aí, traz a orelha do rapaz, pega a orelha do rapaz, coloca lá no ouvido dele e segue os fluxos da crucificação. A Bíblia diz que Jesus é levado em primeiro lugar para a casa de Caifás, que era sumo sacerdote, e lá na casa de Caifás, João, que tinha meio que acesso, porque ele estudava religião, ele conhecia ali o Sinédrio, ele entrou dentro da casa de Caifás, mas Pedro não entrou. Pedro foi para o lado de fora. E Jesus estava sendo acusado, falsas testemunhas estavam lá, acusando e dizendo mentiras para prenderem Jesus, para matarem ele. Os outros discípulos fugiram, Judas foi se enforcar, e o apóstolo Pedro estava no pátio, se esquentando na fogueira. E sabe uma coisa que eu descobri estudando para vir hoje à noite aqui? Que só existem 2 vezes a palavra fogueira no Novo Testamento, nos 4 evangelhos. E a primeira vez que a palavra fogueira aparece é nesse episódio aqui, ó, onde o apóstolo Pedro deixa Jesus sendo crucificado lá do outro lado e ele vai se esquentar ali. E isso me deu algumas reflexões, porque não era qualquer um que estava lá. Aquele que estava sendo crucificado, julgado, condenado, sendo açoitado, era o próprio Cristo, amigo dele. Era um cara que tinha acabado de celebrar a Páscoa com ele. Aquele que o chamou para um destino extraordinário, aquele que o chamou para um destino maravilhoso. Isso soa com uma espécie de indiferença por parte de Pedro. É claro que ele estava preocupado, é claro que ele estava aflito nesse momento, mas no meio da crise, ele foi buscar conforto para si mesmo. No meio da crise, ele foi buscar se aquecer porque ele estava com frio. Ele não foi lá para ajudar Jesus. E a última vez que menciona uma participação do apóstolo Pedro durante o episódio da crucificação foi no momento onde ele estava na fogueira e chega uma empregada, uma serviçal da casa de Caifás e olha para ele e fala assim: ei, você é um deles. Eu vi você lá com ele. E o apóstolo Pedro, ele fica assustado com isso, porque isso poderia comprometer de alguma forma a sua integridade, poderiam fazer algum mal com ele, e ele nega Jesus pela primeira vez. Aí depois chega um soldado, e esse soldado fala assim: ei, você é um deles sim. Eu estava lá no monte, eu vi você cortando a orelha do soldado. Você é um deles. E pela segunda vez ele diz: moço, não faz isso comigo, eu não conheço ele, eu não sei quem ele é. E na terceira vez,
ele fala: você é um deles, sim, porque a sua fala te denuncia. Você se veste como ele, você fala como ele. E pela terceira vez ele nega Jesus. E ele ouve, ele escuta o galo cantar. E a última vez que a Bíblia fala dele durante esse episódio é quando ele fala que ele se lembrou do que Jesus falou para ele e ele fugiu e foi chorar amargamente. Recapitulando, esse é o apóstolo Pedro, que há menos de 24 horas tinha dito que morreria por Jesus. E na primeira crise que a fé dele atravessou, ele o abandonou, ele o negou. Quando Deus coloca uma crise nas nossas vidas, ela existe para nos forjar, principalmente para você cristão. Eu não estou nem dizendo que você vai negar Jesus, que você vai fazer alguma coisa, mas qual é a sua reação aos momentos de crise? Quando a sua espiritualidade é submetida sobre o fogo, o que vai sobrar dela para ser avaliado pelo Pai? Quando as lutas vêm sobre nós, quando os empecilhos vêm sobre nós, qual é a sua primeira postura? Você dobra os joelhos e ora? Você busca auxílio na palavra? Você busca auxílio com seu pastor? Ou você reclama? Ou você se irrita? Então, uma das coisas que tem mudado muito a minha forma de pensar foi algo que o Senhor me falou no secreto, onde Ele diz que o nosso caráter é forjado na resposta imediata que doamos aos momentos de crise. Eu vou repetir. O nosso caráter é forjado na resposta imediata que doamos aos momentos de crise. Porque o nosso caráter, ele é aquela resposta instintiva que se manifesta sem você pensar muito, sem você refletir muito. Provavelmente quando Pedro disse a Jesus que jamais o abandonaria, ele levou em consideração a sua história, ele levou em consideração aquilo que Jesus tinha falado para ele sobre ele se tornar um pescador de homens. Ele talvez tenha levado em consideração algum dos milagres que ele viu. Talvez ele tenha levado em consideração o ambiente, a atmosfera sobrenatural que ele vivia. Mas o caráter de Pedro foi forjado no dia que alguém chegou para ele de surpresa, confundindo ele com Jesus, e ele o negou. Sabe o que é uma resposta imediata? Quando você acha uma carteira no chão, qual é a primeira coisa que você faz? Você abre para ver se tem dinheiro ou você liga para o dono? Quando alguém te passa um troco errado na padaria, o que você faz? Você denuncia logo o que aconteceu aquilo ou você simplesmente guarda? Quando alguém fala mal de você, qual é a primeira resposta que você faz a isso? Você dá um chilique, você responde na mesma moeda ou você oferece o outro lado do rosto? Quando a crise ela aparece, a resposta imediata que você dá para ela, sem você pensar, sem você refletir, é aquilo que determina quem você é. E nesse momento, a vida de Pedro foi posta à prova, foi submetida ao fogo e ele foi reprovado. Ele foi reprovado nas palavras que ele mesmo disse. O fluxo da crucificação continua. Jesus é levado até a casa de Pilatos. Nesse momento eles estão ali articulando, ver o que eles vão fazer, se vão matar Jesus. Pilatos não queria matá-lo. A esposa de Pilatos teve um sonho com Jesus, dizendo para que ele tivesse cuidado, para não feri-lo, olha, toma muito cuidado que você vai fazer com esse cara, porque eu tive um sonho com ele, e eu sofri muito, fui muito angustiada nesse sonho. Então, ele se lembra
de que Jesus era da Galileia e, portanto, não tinha jurisdição para condená-lo na Judéia. Então ele vai e envia Jesus a Herodes. Lá em Herodes convoca Jesus, pede para ele fazer um milagre ali para entreter todo mundo, né? Tava todo mundo tão feliz ali. Não, faz um milagre aí, Jesus. Ele já queria ver Jesus há muito tempo, mas ele também não fez isso. E nesse momento, Herodes coloca uma coroa de espinhos sobre ele, uma capa vermelha, uma cana, e começam a humilhar Jesus, e devolve ele para Pilatos, que não vê muita solução, não entende bem o que ele pode fazer. Então ele pega e lança para o povo, e ele coloca aqui do lado um assassino e coloca Jesus, e pede para o povo escolher. Mais uma vez, o povo escolheu a pessoa errada, né? Sempre escolhe a pessoa errada. Pilatos condena Jesus. Ele sobe ao monte do Gólgota, sendo humilhado, sendo cuspido. E lá na cruz, ele foi abandonado por todos os seus discípulos. Agora, sabe o que me chama a atenção? Nós cantamos uma canção aqui, que fala bem assim: para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe quem foi que disse isso? Pedro. Lá no início do ministério de Pedro, Jesus, quando o chamou, foi dando discursos, e uma vez ele deu um discurso muito pesado, falando assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Isso é Jesus pregando às multidões, e o apóstolo Pedro fala para ele: Senhor, muitos discípulos te abandonaram. Quando eles ouviram essa mensagem de Jesus, muitos discípulos que Jesus tinha abandonou Jesus e foi embora. Ele falou: Senhor, esse discurso é muito duro, esse discurso é muito pesado. Como assim a gente vai comer da sua carne? Como assim a gente vai beber do seu sangue? Isso é canibalismo. E Jesus responde para ele: uai, Pedro, muitos foram, e você, por que você não foi? E ele lança o texto: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Gente, quem falou isso foi o apóstolo Pedro. Ele falou assim: Senhor, você tem as palavras de vida eterna. E lá no momento da crucificação ele abandona Jesus. Parece que não dá para entender. Parece muito com alguns crentes que viveram dentro da igreja, que receberam palavras poderosas, presenciaram cultos, vigílias, conferências, fizeram música, palavras, dançaram, fizeram muitas coisas. E chega uma crise e desvia e vai para o mundo. Estranho isso. Não parece nem que foi Jesus que salvou. Muitas vezes, quando a crise vem, quando o nosso caráter é submetido à prova do fogo, nós fraquejamos, sim. Nós caímos, nós erramos. E provavelmente todo mundo que está aqui nesse lugar já passou por um momento assim, não é? Todo mundo que está aqui já passou por um momento de crise, de você chegar a pensar: será que Deus existe mesmo? Será se é para mim estar aqui nesse lugar mesmo? Tanta coisa errada que eu vejo dentro da igreja, tanta coisa ruim. Estão fazendo tantas coisas ruins com o nome de Jesus. Tem irmã fofoqueira, aí tem irmão fofoqueiro também. Aí tem briga, aí tem divisão, aí tem racha, e você fica vendo essas coisas e o seu caráter está sendo provado. Tem hora que você fica assim: nossa, será se é mesmo para mim viver isso? Será se eu vou abrir mão de tudo que está à minha disposição lá do lado de fora, para mim viver uma esperança, para me acreditar num Deus que eu nunca vi? A nossa crise, ela tem uma função pedagógica nas nossas vidas. Deus, ele não te coloca no fogo para te condenar. Quem faz isso é o inferno. O fogo que Deus coloca em nossas vidas
é para nos purificar, é para nos forjar, é para que a gente saia dessa experiência mais forte, para que a gente comece a valorizar esses ambientes de edificação, esses mecanismos que nos aproximam dele. É para isso que nós somos testados. Lembra que eu falei que só existe 2 vezes a palavra fogueira no Novo Testamento? No Novo Testamento não, nos Evangelhos. A primeira vez foi nesse momento onde Pedro ele vai lá se esquentar. Só que a segunda vez está lá em João, no capítulo 21. Abra sua Bíblia aí em João 21, mas não saia de Lucas 24. Amém? Nós temos 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Agora, vocês já perceberam que existem algumas histórias que só estão em Mateus e não estão em Lucas? Ou algumas histórias que só estão em Marcos e não está em Mateus e não está em João? Você sabia que a história de João 21 só está em João 21? E por que João 21 existe? Eu estava vendo que durante o processo da crucificação, igual eu falei para vocês, Jesus estava sendo humilhado, cuspido, ele foi levado até o madeiro e ele expirou. Naquele momento, os discípulos viveram a maior crise de fé que passaram na vida deles. Eles nunca tinham superado uma crise tão grande. Jesus estava morrendo, Jesus morreu, a esperança deles morreu junto com Jesus, muitos surtaram, Judas se suicidou, eles estavam fugidos, com medo, e o apóstolo Pedro estava sendo taxado pelos outros discípulos como aquele que tinha negado a Jesus. Ele chorava amargamente. Ao 3º dia, Jesus ressuscita, aparece às mulheres, pregam aos discípulos, eles se convertem. Jesus passa 40 dias depois de morto com os discípulos. Só que Jesus ele aparecia assim, ele estava aqui no meio, aí depois ele sumia. Aí ele aparecia em outro lugar. Aí ele estava ali com outros discípulos e sumia. Ia para outro lugar. E era assim, 40 dias, mas ninguém podia pegar Jesus mais, porque ele parecia que ele ficava teletransportando, sabe? E teve um momento onde o apóstolo Pedro estava sozinho e ele falou assim: olha, eu vou pescar. Não tenho nada para fazer. Aí ele vai pescar, os discípulos vão com ele, e ao longe ele vê Jesus. Na verdade ele vê uma pessoa na praia, mas ele não sabia que era Jesus. E ele estava lançando as redes, e ele não estava pegando nada. E o que você se lembra disso? Pedro estava lançando as redes e não estava pegando de nada, nenhum peixe. E lá da praia ele escuta alguém gritando bem alto: ei, joga do outro lado. Estava longe. E não precisou de muito mais do que isso para ele se lançar na água, reconhecer que aquele era Jesus e não deixá-lo ele ir de novo. Quando ele nada, a Bíblia diz que ele pulou pelado na água, pulou nu. Não deu tempo nem de se vestir. Não sei porque ele estava pescando pelado, mas ele estava pescando pelado. Mas ele pegou e se lançou na água e foi até Jesus que estava na praia. E ele falou: você pescou algum peixe? Ele: pesquei. Então traz. E Jesus faz uma fogueira para Pedro. E é essa segunda vez que aparece a palavra fogueira no Novo Testamento. E as 2 vezes tem o nome do apóstolo Pedro envolvido. Na primeira, ele nega Jesus 3 vezes, não foi? Aí na segunda, Jesus começa a interrogá-lo dizendo: Pedro, você me ama? Ele diz assim: eu amo, Senhor. Mais uma vez ele pergunta: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, te amo.
apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama. E 3 vezes Jesus está restituindo o ministério de Pedro. Por 3 vezes Pedro negou Jesus, mas por 3 vezes Jesus remiu o ministério de Pedro. Porque ele falou, olha, você foi submetido a uma prova e você falhou, você foi reprovado. Mas o mesmo fogo que te reprovou é suficiente para te forjar e para te transformar em algo muito mais forte. Quando o Éder me falou do tema Filhos do Fogo, eu não consegui imaginar mais nada. Porque fogo não é mãe, né, gente? Fogo não pare. Fogo não tem parto. E eu falei, como assim filho do fogo? Aí eu lembrei desse episódio de Pedro. Ele renascendo a partir do fogo. E Jesus faz questão de levar ele no mesmo cenário onde ele caiu. No mesmo cenário onde ele fraquejou, onde ele falhou, foi onde Jesus pegou e restituiu o ministério dele. E sabe, a partir de João 21, você consegue entender a razão do porquê que lá no livro de Atos, o apóstolo Pedro tem tanta proeminência. Porque sabia que se não existisse João 21, a última imagem que você teria do apóstolo é dele negando Jesus. Você sabia disso? Se não fosse esse episódio onde Jesus está ali, fazendo um discipulado com ele, tratando as feridas dele, tratando as mágoas dele, a última imagem que você teria seria de um arregão, de um cara frouxo. Sabe o que é Jesus voltar lá das regiões celestiais onde ele estava e descer à terra só para curar você? Só para te fazer ressurgir das chamas? Exatamente esse é o papel de Jesus. Porque o nosso chamado, ele está sendo convocado à ressurreição. Aquele lugar onde inicialmente Jesus capturou o seu coração e ele te transformou. Você se lembra dele, não lembra? Quantos aqui lembram de ter passado mais de 2 horas orando? Ou tipo assim, nossa, eu descobri um texto novo na Bíblia e você fica feliz ali. Você é tão tocado por ele. Eu lembro que no início da minha fé, eu li o Salmo 23 e eu chorava. No início da minha fé, eu li o Salmo 91 e caí em lágrimas. Eu chegava a passar 1 hora, 2 horas no meu quarto orando, lendo a palavra, tocando violão. Eu já cheguei a dormir com o violão aqui no colo. Amanheceu todo desafinado e babado. Eu fico vendo, o Espírito Santo falou para mim bem assim, por que você não adora hoje escutando Laura Sogueles da mesma forma que você adorava escutando Antônio Cirilo? Há 6 anos atrás, 7 anos atrás. E a partir dessa reflexão, a partir disso que nós falamos sobre o apóstolo Pedro, eu comecei a pedir para Deus reacender chamas no meu coração, pela adoração, pela intensidade. A gente profissionalizou o negócio, está muito bem feito agora, mas Jesus ele vai sempre querer te encontrar lá naquele lugar onde ele te encontrou pela primeira vez, na mesma intensidade, no mesmo calor. E para mim concluir, porque já acabou meu tempo, Lucas 24, versículo 13. Em Lucas 24, no capítulo 13, vou dar um contexto para vocês. Jesus tinha acabado de morrer. Eles já estavam no 3º dia. Eles ainda estavam processando essas informações de Jesus. Ele tinha acabado de morrer, pense psicologicamente, como é que você não deveria estar abalado? Eles estavam de luto. Algumas mulheres acordaram cedo, foram até o sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. Eles viram a pedra removida e somente os retalhos do corpo de Jesus enrolado em um canto.
Mais à frente, essas mulheres que foram lá pregam para os discípulos, eles não acreditam nela, e eles têm que lidar com 3 informações: Jesus está morto, o corpo dele sumiu, e algumas mulheres viram ele ressuscitado. E eles não conseguiam processar como que isso se encaixava. 2 discípulos já não queriam mais pensar no assunto e desistiram e falaram: para mim chega, acabou. Eu vou voltar para minha cidade, porque eu larguei tudo por esse cara. Eu abandonei tudo por ele, eu vendi tudo que eu tinha. E de repente ele morreu e a minha esperança foi embora. E essa é a história dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles tinham desistido da fé, tinham desistido de tudo. E no meio do caminho eles estavam conversando sobre o acontecido, né? E chega uma pessoa por trás deles e fala assim: ei, o que vocês estão conversando aí? E essa pessoa era Jesus. Só que existia umas escamas nos olhos dele, alguma coisa que estava impedindo esses 2 discípulos de reconhecerem que era Jesus. E quando ele pergunta, eles falam assim: ué, você é um estrangeiro, você é um viajante, você não sabe o que está acontecendo? Jesus, o Nazareno, um homem poderoso em palavras e obras, que fazia grandes sinais, nós o acompanhamos há anos, nós vemos milagres deles há anos, nós cuidávamos que ele iria trazer a esperança para Israel novamente, mas hoje já fazem 3 dias que ele morreu. Hoje já fazem 3 dias que ele morreu. Aí, Jesus fica com aquela... Jesus, ele respeita a nossa ingenuidade, gente. Ele falou: é mesmo? Sério que isso aconteceu? Então, faz o seguinte, você tem Bíblia aí? Ele tem, nós temos Bíblia. Então abra sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo tal, no versículo tal. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo tal, no versículo tal. Abra sua Bíblia em Reis, abra sua Bíblia em Crônicas, em Josué. E a Bíblia diz que nesse momento Jesus começava a argumentar com seus discípulos, de Moisés até os profetas, dizendo para eles como que o Cristo deveria morrer. Jesus estava pregando para os caras, usando a Bíblia. Eu falei: mas espera aí, o Messias não deveria padecer e ser um homem de dores? Ele não deveria carregar sobre si as nossas dores e as nossas transgressões? Está escrito aqui em Isaías. E a Bíblia diz que essa cidade ficava a 60 estádios de Jerusalém, era uma distância muito longe. Então essa conversa, deu muito pano para a manga. Jesus conversou e foi argumentando com eles o dia inteiro. E eles não sabiam quem era Jesus. E isso não parece muito com a igreja dos nossos dias? Uma igreja que anda ao lado de Jesus, que escuta uma palavra da Bíblia, mas não sabe quem é Jesus. É muito parecido com a igreja do nosso tempo. Eu vou te falar uma coisa: conhecer informações sobre Jesus é totalmente diferente de conhecer Jesus. Amém? Então repita isso: conhecer informações sobre Jesus é totalmente diferente de conhecer Jesus. Os discípulos não reconheceram. Chegava no momento final da estrada, onde Jesus deu a entender que iria para mais longe, os discípulos ficaram constrangidos e falaram assim: ei, poxa, esse cara trouxe uma palavra tão legal aqui pra gente. Nossa, você viu? Nossa, ele trouxe ele é muito bom. Ele é um profeta tão, usado por Deus, esse homem. Vamos chamar ele para comer com a gente. Sobrou uns pão aqui da Páscoa, porque, aconteceu umas coisas lá, Jesus foi preso. Eles tinham levado pão para a viagem. Ele fala: ei, moço, por favor, come com a gente, cara, por favor. E ele fala: claro, beleza. Senta ali com eles. Eles fazem a rodinha, E Jesus, ele pega o pão, e ele parte o pão e dá graças. E nesse momento, as escamas dos olhos dos discípulos caem. E eles o reconhecem imediatamente. Mas aí o que acontece? Eles o reconhecem, Jesus sumiu. Eu acho engraçado Jesus sumir. Eu fico lembrando dos X-Men, não tem? Quando o Noturno some. Era tipo assim.
Às vezes é tarde demais. Às vezes você reconhece Jesus tarde demais nas coisas. Eles andaram tanto tempo com Jesus, cara, eles não viram. Se você for ver na Bíblia, todas as vezes que Jesus está com um pão nas mãos, ele dividiu, ele partiu e deu graças. E foi exatamente por isso que eles o reconheceram. E é interessante que quando os dois discípulos veem Jesus desaparecendo, um vira para o outro e fala assim: ei, por acaso o seu coração não queimava com as palavras que ele falava? Por acaso o seu coração não queimava quando ele falava as palavras? Aquelas palavras de vida eterna que o apóstolo Pedro disse lá no começo. Isso estava gerando calor no coração deles. Sabe, se você tem alguma chama morna, alguma chama que está se apagando no seu coração, essa noite eu gostaria de convidá-lo a reacender a chama no Espírito Santo. Porque ele falou, o João Batista falou assim: eu vos batizo com água, mas eis que depois de mim vai vir alguém que vos batizará com o Espírito e com fogo. E ele vai alimentar essa chama nos nossos corações, amém? Então fica de pé.